sem 6 titulares, vem cansado da sua maratona chilena, mas vem com astral em dia, apesar da derrota em campos chilenos, porque tem um time que quer jogar futebol. Casos de Edmundo e Marcelinho que se ofereceram para jogar. Por isso, o Corinthians, com a equipe, mesmo que sem 6 titulares, é uma equipe que pode vencer o Juventus, que mantém a base da equipe desde o início da competição. Por isso, não vai ser um jogo fácil, mas deve dar Corinthians, porque tem mais time. Muito bem, Mauro. Fernando Diniz já fazendo boa jogada. Aí a virada do Fabiano. A bola na área do Corinthians. Olha a sobra, o bate-rebate. Chegou cortando o Tupanzinho. Primeiro momento de perigo com 45 segundos de jogo. Bom momento do Juventus. 0 a 0 início de partida. Tentava a progressão Nenê. Arremesso manual é do Corinthians, é o que aponta o árbitro Antônio Cláudio Perim. Uma informação para a torcida do Corinthians: o jogador Leônidas, ele acabou sendo devolvido para Paraguaçuense, terminou seu empréstimo, a diretoria achou por bem não permanecer, não ficar com o jogador no elenco de profissionais. O que é uma pena, pois se trata de um bom jogador e queria substituir o Elivelton, que também não ficou no Parque São Jorge, acabou se transferindo para o Palmeiras e abre um problema para a equipe do Corinthians na Libertadores, já que o Leônidas estava inscrito para essa competição. Vamos ver a descida do Corinthians. Célio Silva. O desarme e sem falta. Boa chegada de Fernando Diniz, o toque na frente. Anderson mandando direto, largou e voltou a defender Ney. Por enquanto só deu Juventus. Com 2 minutos de partida. 2 boas oportunidades da equipe da Rua Javari. Que não perde para o Corinthians desde 5 de maio de 93, na disputa do Campeonato Paulista, quando o Corinthians venceu por 2 a 0. De lá para cá, apenas 2 partidas, uma vitória do Juventus e um empate. Uma informação, Maurício, em primeira mão para os telespectadores do GNT: o jogo do Corinthians contra a Universidade Católica, marcado para a próxima sexta-feira pela Libertadores da América, será aqui no Pacaembu. Há instantes atrás, o novo assessor de imprensa do Corinthians acabou informando, ele conversou com o Alberto do Alíbio, o presidente da equipe, que o jogo será aqui no Pacaembu na próxima sexta-feira. Muito bem, Fernando, vamos ver o Marcelinho, ganhou o arremesso manual. 2 minutos e 55 segundos. Instantes iniciais de Corinthians e Juventus. Aqui na Globosat. Via GNT, o seu canal de informação. Marcelinho tentava o toque para a área. Marcelinho Paulista fazendo o recuo. Célio Silva. Ednan. E aí a primeira falta sobre Edmundo. Você vai ver de novo. Chegou ali para matar a jogada o número 5, Sérgio Guedes. E ele já ajeita. Marcelinho Carioca. E adotando ali todo um ritual. A falta é de longa distância. Mas quem sabe o primeiro do Corinthians. 4 minutos. Autoriza Antônio Cláudio Perim. Marcelinho, pé direito na bola, ficou na barreira. E o Marcelinho reclama. E reclama com razão, Mauro. E pareceu que sim, a barreira estava um pouco à frente. Marcelinho quase marcando seu 8º gol de falta na temporada. Dos 32 que o Corinthians marcou no Campeonato Paulista, 6 foram de bola parada. E o Marcelinho dando sempre um verdadeiro show. Agora isso da barreira muito próxima do local da cobrança da falta é um mal crônico, né, no futebol. Marcelinho Carioca trocando bola com Ednan. Vai mandar direto, largou e voltou a defender Gilmar. A bola veio viva. Olha só. E esse kick complica muito a vida do goleiro.
por mais experiente que seja. E o Gilmar é um dos jogadores mais velhos, se não mais velho do Campeonato Paulista de Futebol, com 39 anos de idade. Ele que, inclusive, no Campeonato Paulista de 81, fez a maior exibição da sua vida jogando pelo Palmeiras contra o Corinthians aqui no Pacaembu, jogo que terminou 1-0 para a equipe do Palmeiras. Verdade, Mauro. E 4 anos mais tarde, foi vice-campeão brasileiro, jogando pelo Bangu, pelo surpreendente Bangu, naquele ano de 85, que teve o Coritiba como campeão brasileiro de futebol. Graças a um pênalti desperdiçado pelo ponto esquerda Ado, que é nome inclusive de goleiro do Corinthians dos anos 70. Verdade, verdade. Aquela decisão do Campeonato Brasileiro de 85 chegou a ir para os pênaltis no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Aí vem Juventus. Ramos brigando pela posse da bola com o jogador Júlio César. Insiste o Juventus. Fernando Diniz, ele aí no detalhe. Obrigado a recuar. Bola levantada pelo Dias. Apenas a proteção da defesa e o tiro de meta para o goleiro Ney. E o Juventus continua mantendo a sua esquematização tática à base de 3 volantes que não arredam pé da entrada da grande área, principalmente com camisa 5 Sérgio Guedes, marcando implacavelmente a Edmundo, deixando Luizão 8 e Ramos 17 na sobra, na vigilância de Marcelinho, que joga mais recuado. Aí vem Juventus com Nenê. Bom toque na frente. Fernando Diniz fugindo da marcação do Júlio César. Troca a bola bem a equipe do Juventus. Nenê tenta fugir da falta. Dessa vez não deu, Edinan acabou fazendo. A falta foi sobre o Luizão. E vai chegando ali para a entrada da área. Nenê quem cobra a falta. Está ali posicionado também o Anderson. Placar de 0-0, 7 minutos. Primeiro tempo de partida. Anderson levantando a entrada da área. Jogo já parado. Marcação de irregularidade no ataque do Juventus. Esta é a 14ª rodada do primeiro turno do Campeonato Paulista. Você está conosco ao vivo e com exclusividade. Emoções de Corinthians e Juventus. E vem o timão, Célio Silva. Edmundo aperta ali a saída de bola do Juventus. Fernando Diniz não achou nada, o corte por baixo, achando Tupanzinho. Faz boa abertura com Edmundo. Deixou passar a marcação. Cobertura de Edinan. Pro Edmundo. Aí o animal parte para dentro. Júlio César. Vamos ver o Corinthians. Tupanzinho deixou escapulir. Marcelinho Carioca também. Tome contra-ataque do Juventus. Júlio César na marcação. À frente do número 7, Fabiano. A arbitragem manda seguir. Aponta a jogada legal. Olha o Tupanzinho. Tocou na falta. Foi uma falta dura do jogador da equipe do Juventus, só que o Tupanzinho, ele tem essa característica de, a gente rever o lance, de pular mais do que na verdade aconteceu. Embora tenha sido a falta dura, o Tupanzinho também quase voou além do refletor. Mas a equipe do Juventus é uma equipe que bate muito e o árbitro está deixando o jogo seguir mais do que deveria. A equipe do Juventus, que aliás tem sido castigada com muitas expulsões no decorrer desse campeonato paulista, né? E você vê aí, já fez 6 faltas contra apenas uma do Corinthians. E estamos apenas com 9 minutos de jogo. O Adriano e o Nunes são titulares da equipe e não jogam porque cumprem suspensão. Em função de cartões amarelos, excesso de violência. Tá aí a informação do Fernando. Marcelinho Carioca levantando. Tupanzinho tentava a cabeçada, o complemento lá do outro lado. E a bola para fora. Você vai ver de novo. Com quase 10 minutos. Quase o Corinthians chegou lá.
0 a 0. Gilmar na reposição de bola. Nenê vai recolher. Começando tudo de novo pelo Juventus. Deu certo, hein? Vem embora Ramos. Puxa o contra-ataque, adiantou demais. Bola fácil com o goleiro Ney. Você vê aí, passamos dos 10 minutos do primeiro tempo. 0 para o Corinthians, 0 para o Juventus. E faltou o Fabiano acreditar agora. Ele achou que estava em posição de impedimento e não estava, e perdeu uma ótima chance para o Juventus. Juventus que tem, com o avanço do Fabiano, que é muito rápido, uma grande jogada. Bola de graça para o Marcelinho, sobrou para o Edmundo, ajeitou, partiu para dentro, Tupanzinho acredita, rolou, Leonardo mandou para fora. A primeira grande chance do Corinthians. De novo para você. Leonardo mandando para fora, pegou mal na bola. Quase o Corinthians chegou lá. (11 minutos, primeiro tempo, permanece 0 a 0. Vai tocando bola o Corinthians. Movimentação de Júlio César. André Santos virando o jogo. Aí Célio Silva. Procura com quem jogar. Edmundo não teve domínio. E sai jogando o Juventus. Marcelinho Carioca, bom toque para o Edmundo. Partiu para dentro. Torcida pede uma falta. O árbitro Antônio Cláudio Perim mandou seguir. Agora sim o jogo parado, falta que favorece ao Corinthians. Que precisa sair com mais velocidade em jogadas como essa, porque a marcação até agora do Juventus é excelente. O Corinthians ainda não aproveita o apoio dos seus laterais. Jogadas como essa pela esquerda com o André Santos são alternativa para o Corinthians, já que os homens de frente estão sempre muito bem marcados e o primeiro cartão amarelo dado. Anderson, número 2, primeiro cartão amarelo da partida por essa falta que você vê de novo. E mais uma falta para o Corinthians. Marcelinho, o toque curto, vai partir cruzamento por trás do gol de Gilmar, linha de fundo, tiro de meta. E o André Santos foi infeliz na jogada. Ele que é um excelente jogador, está quebrando um galho hoje pela lateral esquerda, não é a sua posição. Até por isso o Corinthians, que tem um bom cruzador no seu camisa 27, que é Dinan, pode forçar as jogadas mais pelo lado direito de seu ataque. Luizão tocando para a corrida de Anderson. Sobra de bola é de Tupanzinho. Tem espaço, hein? Vem jogando ali pela esquerda, Tupanzinho deu de graça para a defesa do Juventus. Nenê evitando a saída de bola. Vem Juventus para o jogo. Fernando Diniz. Tem bom toque de bola esse meio-campo do Juventus. De novo o Fernando Diniz encarando a marcação. Vai partir para dentro. O toque curto com o Luizão. Ainda o Juventus para o jogo. Fernando Diniz, e que boa bola para o Anderson. Apareceu cortando o jogador Cris. E tome contra-ataque. Leonardo vem na velocidade. Passou, ficou na falta. Vai pintar cartão. Número 21, Camilo. Nem mesmo chegamos a 15 minutos no primeiro tempo. 2 cartões amarelos no jogo. Corinthians aperta, e que grande lançamento. Acabou não dando certo a jogada. É só tiro de meta. Mauro Betting, e esses primeiros 15 minutos de Corinthians e Juventus, 0 a 0, Mauro.
É um jogo bom porque o Corinthians tenta jogar à frente, o Juventus marca muito bem, marca melhor ainda a própria saída de jogo. O Juventus adianta o Fernando Diniz, que é um meia avançado, um ponta de lança, para trabalhar praticamente como ponta esquerda. Então, com 3 homens à frente, acaba contendo o avanço dos laterais corintianos. E como o ataque do Corinthians está muito bem marcado e o meio campo também, fica difícil para a equipe do Corinthians jogar, a não ser que inverta mais as jogadas e os homens de frente também saiam, se desloquem mais. Célio Silva tentando lançamento em profundidade. Bola comprida demais. É só tiro de meta. Sport TV, o canal campeão. GNT, Ultimate Fighting. Todos os combates na íntegra. Em abril, no Sport TV. Corinthians e Juventus 0-0. Posse de bola é do Juventus. Lá do outro lado a descida de Ramos. Bateu direto. Olha a sobra. Vai pintar uma bomba. Quem bateu foi o Sérgio Guedes. Insiste o Juventus. Nenê vai partir para o cruzamento. Tira de qualquer maneira a zaga do Corinthians. É escanteio. Primeiro escanteio da partida, com 16 minutos e meio. Jogadores do Juventus sem muita pressa. Só agora chega o Anderson. Vai bater de pé trocado. Procurando o segundo pau, passou por todo mundo. Cris apenas acompanhou, vai sair em lateral para o Corinthians. Maurício. Sim, Fernando. Ouvindo aqui o técnico Eduardo Amorim, o número excessivo de passes errados é o que está prejudicando o Corinthians, Eduardo? Não, um excesso de faltas pelo Juventus. O Juventus está vendo muita falta. Então tá parando o jogo. Então, logicamente, é um jogo difícil, mas não é impossível se ganhar. Apenas um choque, tá vendo? O juiz está deixando passar muitos lances. É isso mesmo, Mauro? O Juventus marca firme, né? O árbitro, uma ou outra falta a gente pode reclamar, mas realmente o Juventus marca firme e às vezes de maneira um tanto violenta. E não sei porquê, Fernando, a equipe do Juventus começa a aquecer já o lateral esquerdo, Márcio Rossini, camisa 28, que não é aquele zagueiro que jogou no Santos. Anderson cobrando o escanteio, Ney afasta o perigo, Ramos pegou de voleio, pegou bonito. Pena que a bola ganhou muita altura. É só tiro de meta. 0-0, Ney para reposição de bola. E é o jogador Guedes que está sentindo a perna. O Basílio vai fazer a primeira alteração na equipe já. Tá aí o Márcio Rossini, você viu no detalhe, no aquecimento. Fabiano foi desarmado na boa pelo Cris. E vem embora Tupanzinho. Em Corinthians, Leonardo. André Santos. Movimentação de Júlio César. E o sol desaparece. Célio Silva. Ednan trocando bola com Edmundo. Vai pintar cartão, mais um. Para o Nenê agora. Nós teremos a paralisação técnica solicitada pelo Basílio. E o Eduardo Amorim reclamava que teu time está batendo muito, Basílio. Ele tem razão. Ele está do lado, tá defendendo o Corinthians, eu defendo o Juventus. É uma opinião dele, a minha é o contrário. Meu time joga firme, duro na bola. Não tem deslealdade nenhuma. Em relação à participação do Juventus nessa primeira etapa, até aqui, esses 18 minutos dessa primeira etapa. Tá bom, tá. Tem que posicionar um pouco melhor pra gente fazer a marcação, para não deixar esses espaços que eles estão jogando as bolas nas costas do nosso lateral, onde estão aproveitando a entrada do Marcelinho, do Edmundo. A gente tem que procurar diminuir um pouco mais esses espaços que eles estão pretendendo. E sempre pela direita, né, Mauro? E tem que ser, até porque o Corinthians tem jogadores excepcionais como Edmundo e Marcelinho. E aí vem ele, Marcelinho direto pra fora. Clareou pro Marcelinho, tinha espaço, olha só. Soltou aquela canhotinha. Corinthians mais uma vez chegando com perigo.
apesar de chutar menos. Foram só 4 contra 5 chutes do Juventus. E já está em campo aí o Rossini, né? Já ele entrou, o Rossini é o número 28 no lugar do Sérgio Guedes, o número 5. Ele que, segundo a avaliação do departamento médico do Juventus, está com estiramento na perna direita. E é uma situação complicada porque inclusive o Basílio acabou mexendo em toda a estrutura. O Rossini é lateral esquerdo de origem, vem para a sua posição. O Nenê, camisa 6, que é lateral e também joga de zagueiro, participou pela equipe do Juventus no Paulistão em outras partidas nessa posição, vai trabalhar na sobra, e o Luizão, camisa 8, e o Ramos um pouco mais à frente, camisa 17, vão fazer a dupla de volantes. 20 minutos e meio. O Juventus tentava chegar com Fernando Diniz. Ney afasta o perigo do gol corintiano. Tá aí o Rossini, número 28. Edmundo não teve domínio. Rossini aparece cortando. E olha, Maurício, a opção do Basílio foi muito clara. O empate é goleada para a equipe do Juventus. Já que ele tinha um volante no banco, que era o camisa 15 Mauro, ele preferiu um lateral. É o Juventus tentando segurar o jogo ao máximo. Que boa batida de Fernando Diniz. Grande defesa de Ney, de mão trocada. Fernando Diniz, quase o primeiro do Juventus. E é escanteio que o Anderson vai cobrar. 21 minutos e meio. Autoriza Perim. Bola para o segundo pau, mas para ninguém. Célio Silva vem para a cobertura. Edmundo veio buscar jogo. Placar de 0-0, Corinthians e Juventus. Júlio César. 22 minutos do primeiro tempo. Nada de gols no Pacaembu. Marcelinho. Vamos ver a marcação da arbitragem. Se falta o arremesso manual, vai dar a falta. Aos 22 e 17, temos aí a parada técnica. Aproveito essa parada para o tempo técnico. Os treinadores conversando com seus jogadores. Vou ouvir Mauro Betting sobre essa primeira metade do primeiro tempo. 0-0, Corinthians e Juventus. Mauro. A gente vê até pela própria cronometragem de bola em jogo, boa metade de primeira etapa, com 12 minutos e 45 de bola em jogo, a média melhor, mantida essa média, teremos uma boa média ao final da partida, e o Corinthians um pouco melhor que o Juventus, até pela proposta de jogo da equipe corintiana, que vem com alguns titulares, pelo menos 5 deles, e quase todos eles ofensivos, mas eu acredito que tanto o Marcelinho quanto o Edmundo dificilmente jogarão toda a partida, tanto é que o Eduardo Amorim colocou praticamente só atacantes no seu banco. Casos do Robson, do João Paulo e do Mazinho, e apenas uma opção de defesa, que é o lateral esquerdo Marquinhos. Ou seja, muito pouco, e isso faz a gente levar a entender que o Eduardo deva poupar, até por uma questão de bom senso, o Marcelinho e o Edmundo durante a partida, que tem sido difícil no ano passado, e esse ano interessou inclusive ao Palmeiras. Além do Márcio Grigio, o Nildo e também o Sangalete. O Basílio, que é um ídolo na história do Corinthians, depois que ele deixou a equipe do Parque São Jorge, ele só jogou uma vez vestindo a camisa do Taubaté como jogador profissional. Ele enfrentou o Corinthians. Na época ele defendia o Taubaté e o Corinthians venceu esse jogo por 2-1. O famoso Basílio pé de anjo desde 13 de outubro de 1977, quando o Corinthians conquistou seu título depois de 22 anos e 9 meses de espera. Verdade, Mauro. Vamos com bola rolando de novo. Falta que favorece o Corinthians. Chega uma notícia não muito agradável. O técnico Tele Santana está internado no hospital Odilon Beres, na capital mineira. Sentiu-se mal por volta das 2h30 da tarde e às 2:45 foi levado ao hospital por soldados do Corpo de Bombeiros, que tem um quartel bem próximo ao sítio de Tele. O técnico do São Paulo Futebol Clube foi atendido no hospital,
pelo plantão, pelo chefe da equipe de plantão, o médico Francisco Zupano, que não quis conversar com a imprensa sobre o estado clínico, o quadro clínico de Tele Santana. Disse apenas que Tele estava bem. Deus queira que esteja. O futebol brasileiro ainda precisa aprender muito com Tele Santana. Com certeza, Mauro. Vamos ver o Corinthians. Tupanzinho depois do passe de calcanhar de Marcelinho Carioca. Tupan procurando opção de jogada. Marcelinho ficou caído, não houve nada. Segue o jogo, tá aí o Fernando Diniz, parece que sente alguma coisa. Parte para dentro a equipe do Juventus. Cris, o zagueiro do Corinthians, na proteção. E a posse de bola é corintiana. Zero Corinthians, 0 Juventus. Olha pra bola! Olha pra bola! Ney para reposição de bola. Anderson recolhe. O Juventus tentava chegar lá do outro lado com Ramos. Arremesso manual para o time da Rua Javari. Anderson. Bom toque na frente. Fernando Diniz não teve domínio. Marcelinho ficou na falta. Outra falta feia, né? Por trás, uma falta que realmente a regra recomenda que o árbitro tome pulso firme da situação. A gente vê o excessivo número de faltas do Juventus, 14 da equipe juventina, 3 da equipe corintiana. Era até caso para cartão amarelo para o camisa 13 Dias. O Marcelinho ainda tomou uma bronca do árbitro Antônio Perim. Foi agredido pelo jogador do Juventus. Sente bastante, me parece que as costas. E eu conversava antes do início da partida com o árbitro Antônio Carlos Perim, e ele me dizia que em relação à aplicação de cartões, que o Mauro até cobrava agora do árbitro da partida, ele é um árbitro que não costuma alisar muito, ou perdoar a atitude dos jogadores em campo. Num jogo da Série A2, nesse Campeonato Paulista, que ele não se recordava, ele deu nada menos que 14 cartões amarelos em uma única partida. E das 15 faltas recebidas, sofridas pelo time do Corinthians, 4 foram sofridas pelo Marcelinho. Essa foi a 4ª falta. O Corinthians, que em média sofre 25 faltas por partida, e o Souza é o jogador mais caçado em campo da equipe do Corinthians, com uma média de 5 sofridas por partida. É o ônus de ser muito habilidoso. É o jogador da armação do Corinthians, né, Mauro? Que hoje está fazendo falta. Vem bola para a área do Corinthians, aparece cortando a zaga com Ednan. Estava lá o Ednan para ajudar a defesa. Vem Corinthians para o jogo. Passe errado do Marcelinho Paulista. Célio Silva veio para não perder a viagem. Tá jogando o Célio, adiantou demais, não achou nada. Tupanzinho ajuda na marcação. Camilo, o toque com Rossini. Célio Silva afasta. Insiste o Juventus. 27 minutos, primeiro tempo. Ramos, abertura com Camilo. Tá jogando mais adiantado Camilo, hein? Fernando Diniz. O Juventus acredita. O placar é de 0-0. Ramos põe na frente. A bola é para ele na tabela. André Santos tentava o corte. A bola vai sair em arremesso manual. Marcelinho tenta aí voltar. Já recebe a autorização do árbitro. GNT, o seu canal de informação. Alternativa Saúde com Lúcia Veríssimo. Estreia em abril no GNT. E Maurício, a equipe do Juventus tem sido um belo sparring de Libertadores da América para a equipe do Corinthians. Com certeza. Espero que o Corinthians não se perca em termos disciplinares, porque na verdade o Célio Silva já arrancou um belo tufo de grama numa jogada dividida há pouco, e o Corinthians tem que colocar os nervos no lugar, caso contrário a partida pode descambar.
Tal história, né? O tempo vai passando, quase meia hora de partida. O Corinthians não consegue chegar lá. O Juventus vai apertando. Os jogadores vão ficando irritados. Vão ficando nervosos mesmo. Falta sobre o Ramos. Com 28 minutos do primeiro tempo. A falta é de longa distância, mas ele acredita. Autoriza o árbitro, tiro direto, Ney, põe a escanteio. Uma bomba do Anderson. Você vai ver de novo. Com muito efeito, muito perigo. O próprio Anderson é quem cobra o escanteio. Pé direito na bola, no primeiro pau. Olha a cabeçada, afastou o Cris de qualquer maneira. Camilo, pé esquerdo na bola, partiu o cruzamento. Olha a cabeçada, desviou no meio do caminho. E é novo escanteio. De novo para você. Tocou no Célio Silva por último. Belíssima cabeçada do número 13, Dias. 5-0 em escanteios para o Juventus. Anderson é quem levanta. 29 minutos e 40 no primeiro pau. Novo escanteio. E o Corinthians aí paga o preço pelo desentrosamento, né? Uma equipe que joga praticamente pela primeira vez junta, e nesse tipo de jogada é necessário realmente você ter um maior entrosamento, que fato que o Corinthians não tem. Aliás, mesmo quando joga completo, é a maior deficiência da equipe corintiana justamente no cabeceio defensivo. Vamos ver o Anderson, 30 minutos. Ficou o goleiro Ney, tentava a cabeçada. O jogador Ramos e também o Dias. Corinthians que no Campeonato Paulista já levou 13 gols, dos 13, 4 gols de cabeça. 25%, uma média considerável, né? E um desses gols de cabeça, inclusive, contra desse que está com a bola, que é o Célio Silva. Corinthians tentando chegar, o toque por último no Luizão, lá do outro lado. Ainda conseguiu recolher o Ramos. Aparece cortando Ednan. Tupanzinho, faz tempo que o Corinthians não chega na área do Juventus. Fernando Diniz domina, recolhe e vem embora. Já acionando o Rossini. Bom toque para a chegada de Raudinei, a cobertura de Célio Silva. 31 e 20, primeiro tempo. Corinthians 0, Juventus também 0. É um impasse tático criado pelo Eduardo, que resolveu adiantar o Marcelinho para jogar ao lado do Edmundo, do Leonardo, para eliminar o jogador Nenê na sobra da zaga juventina, mas ao mesmo tempo perdeu o homem para ligar esse meio campo ao ataque, já que o Tupanzinho não tem sido feliz. Então o Corinthians joga praticamente com compartimentos estanques, o meio campo de um lado, o ataque do outro, por isso o Juventus reequilibra e até está melhor neste momento da partida. Rossini vem embora, partiu o cruzamento, ficou o goleiro Ney, vamos ver quem chega lá do outro lado. André Santos não conseguiu chegar, Anderson, boa jogada, olha o Juventus, era pro Raudinei, o corte da zaga. Marcelinho Carioca evita o arremesso manual. Tupanzinho não achou nada, ficou na falta. Que jogada fantástica, que explosão do Anderson, hein? Realmente é um jogador que explode não apenas nas cobranças de falta, mas tem muito vigor físico. Ele que também jogou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Guarani de Campinas. 0-0. Vamos ver o Marcelinho no mano a mano com Ramos. Edmundo. Ficou na falta o Edmundo aos 32,5. Quem sabe agora, hein? Mais uma vez é de longa distância. E repare o Juventus, que já fez 18 faltas em 33 minutos contra apenas 6 do Corinthians. Ou seja, o
triplo das faltas do Corinthians, os jogadores juventinos fazendo a falta sempre na intermediária, nunca próximo à área. É um dado curioso. Dessa vez a bola um pouco mais próxima. Vamos ver o Marcelinho para a cobrança de falta. Bateu direto. Vai fora, mas passa com muito perigo. Quase, quase, hein? De novo para você. E o Gilmar que resolveu apostar, ele colocou a barreira invertida, ou seja, cobrindo seu canto esquerdo, dando o canto direito para o Marcelinho. O Marcelinho não foi feliz na cobrança. Não sei se é a melhor alternativa para se parar um tiro de Marcelinho Carioca. Até porque com a habilidade que ele tem, mete uma curva, mete uma rosca na bola. E aí é 1-0 e um abraço, né? A regra do futebol diz que o grande cobrador sempre tem uma mira, né? E ele quase sempre ele se orienta pela barreira. E às vezes nas faltas a longa distância, e era até essa cobrança de média distância, o goleiro até pode tirar a barreira. Mas eu acredito que o Gilmar tenha sido um tanto ousado à frente de um jogador como o Marcelinho. Aí vem Edmundo, acreditava na jogada individual. Houve o corte e o escanteio. Primeiro escanteio do Corinthians, né? Aos 34:25. Marcelinho é quem cobra. 0-0, quem sabe agora, hein? Vem fechado, tira de soco Gilmar. 0-0, Fernando Diniz sofrendo carga do Marcelinho Paulista. Afasta Luizão. Ednan jogando com o Marcelinho Paulista, o corte de Rossini. Corinthians tenta chegar. Bola tocada pelo Leonardo. O estado do gramado também não ajuda muito, né? Ele tá um pouco fofo, tá soltando muito placas de grama, conforme já lembrou até o Mauro numa entrada do Célio Silva. É regular o estado do gramado aqui do Pacaembu. Pois é, Fernando, vários pontos ali sem grama, né? Perto de outros estádios aqui de São Paulo é o Wembley, né? O estádio do Pacaembu. É verdade, é uma verdadeira mesa de bilhar. Até porque a chuva tem castigado muito a cidade. E aí vem Juventus, um tiro direto de Rossini. Estava atento o goleiro Ney. O Ney que veio do Fluminense, era reserva do Ellerson e está encontrando uma chance agora aqui no Corinthians. Leonardo ficou na falta. Sente muito o jogador pernambucano. E vai ser expulso o Camilo. Aí Camilo já tinha o cartão amarelo. É expulso aos 36 por essa falta que você vê de novo. O Juventus fica com 10 jogadores, Mauro. Merecidamente, tanto é que o Camilo fez a falta e já se virou, nem esperou receber o cartão, praticamente já se expulsou, porque a falta realmente foi merecedora do segundo cartão amarelo, até quem sabe, de acordo com a interpretação, de um primeiro vermelho. E a expulsão é absolutamente injusta e é um castigo para a equipe do Juventus, merecido. Tá aí a confirmação, Camilo expulso. Falta que Marcelinho cobra, a cabeçada vai fora. Esta que foi a segunda vez em que o jogador Camilo no Campeonato Paulista é expulso. A sua primeira expulsão foi na vitória da equipe do Juventus sobre o Guarani na terceira rodada por 1-0. E o Basílio nem olhou para o seu jogador. Camilo foi passando, você viu ali. E o Basílio com cara de muitos poucos amigos, hein? E o esquema não vai mudar muito. O Nenê continua na quarta zaga. Agora o 13 Dias passa a ser o único zagueiro da equipe juventina que joga praticamente no mesmo esquema que tinha, só que sem o homem da sobra, que era o Nenê. Ou seja, o trabalho vai ser redobrado na marcação do Luizão e do Ramos e possivelmente o Fernando Diniz vai recuar um pouco mais para conter o avanço das jogadas pelo lado direito da equipe corintiana. Duas alterações que podem complicar a vida do Juventus, Basílio. Pode, que mexeu já na estrutura praticamente do time com a contusão do Guedes. Improvisamos aí um zagueiro para vir fazer a marcação no meio do campo. Logicamente vai fortalecer muito mais o Corinthians, que está com um homem que vai ficar flutuando. Isso é uma certeza. É só acertar um sentido da marcação e tentar contra-atacar. Não adianta querer forçar a jogada, principalmente na saída aqui do meio do campo.
Aí o Basílio. Nada satisfeito, não é para menos, né? O Juventus, que nas partidas em que enfrentou os grandes de São Paulo, sempre teve dificuldades. Contra o Palmeiras jogou com 3 a menos, contra a equipe do Santos jogou com 2 a menos e agora volta a jogar com 1 a menos diante da equipe do Corinthians. Contra o São Paulo, pelo menos nos 2 a 2, apesar das reclamações de arbitragem, o Juventus jogou até o final da partida com 11 atletas. E aí vem Tupanzinho, vem o Corinthians. Tentava a abertura lá do outro lado para o Leonardo. A sobra de bola com o Júlio César. Meteu com efeito. GNT, o seu canal de informação. Sport TV News. Amanhã, 9h30 da noite, no Sport TV. E também na derrota para a equipe da Portuguesa por 2 a 1, o Juventus também atuou completo o jogo inteiro. 0 a 0, já a marca dos 40 minutos do primeiro tempo. É a 14ª rodada do Paulistão 1996. Vem Marcelinho. André Santos, de novo Marcelinho. Tem o Edmundo ali pelo meio, prefere a chegada de Marcelinho Paulista. Vai mandar direto, é acreditar demais, hein? Linha de fundo, tiro de meta. Olha o Edmundo como reclama com o Marcelinho. Tá muito irrequieto o atacante do Corinthians. Bom, e depois desse chute, Mauro, com toda razão, né? O Edmundo já reclama quando o time ganha de 30 a 0. Imagina 0 a 0 tendo um jogador a mais e espaço para trabalhar. O Corinthians não precisa se afobar como está neste momento da partida. Luizão. Leonardo recolhe. Vem embora o Corinthians. Olha só como já escapou o Leonardo. Beleza de jogada, o gramado atrapalhou. Você reparou como ele escorregou? Pisou ali na lama. Escorregou. Passamos dos 40, 0 a 0. ...40 minutos e meio. Aí vem Leonardo. Aposta na velocidade. Edmundo rolou para o Marcelinho. Partiu para dentro. Vem Marcelinho. Pintou o primeiro. Largou o goleiro. Olha a chance. Edmundo passou da bola. Quase o Corinthians faz o primeiro. De novo para você. Quando funciona essa dupla Edmundo-Marcelinho, é difícil parar. Quase, Mauro. E a jogada de muita inteligência do Leonardo, mais o Edmundo e o Marcelinho, e esses espaços vão ficar cada vez maiores para a equipe do Corinthians, até pela qualidade dos jogadores como Marcelinho e Edmundo. Aí vem Juventus, a bola ficou fácil para o Cris. Tenta sair jogando, Raudinei aperta, é escanteio. Corinthians com 10 em campo. Quem foi que saiu, hein? Tá do lado de fora aqui o jogador Ednan, número 27, trocando as chuteiras, colocando uma de travas de borracha. Muito bem, Fernando. Temos aí o 7º escanteio para o Juventus, contra apenas um do Corinthians. Com quase 42 do primeiro tempo. Vem bola para a área, bola muito comprida. Esse Anderson cobra bem as faltas, mas em compensação, escanteio... Tem pecado muito, hein, Mauro? Tem sim, realmente está um pouco descalibrado. E a equipe do Juventus acabou se desequilibrando de vez com a expulsão do Camilo. O técnico Basílio vai ter que conversar muito com os seus jogadores para reequilibrar o estado psicológico da equipe. 42 e 15. E o Juventus vai gastando todo o tempo que pode. Tem um jogador a menos. O zagueiro Camilo foi expulso agora há pouco. O empate, como disse o Mauro, tem sabor de goleada. Anderson levantou, apareceu cortando o jogador Leonardo. Sobra de bola ainda do Juventus. Anderson aparece por aqui em impedimento. Reclama bastante, mas realmente estava adiantado. Estava sim, realmente marcou bem o juiz de linha número 2, o Wagner Celani da Silva. O Wagner Celani, que ele tem 39 anos, é professor de Educação Física. O árbitro, o Antônio Cláudio Perim, tem 34, também é professor de Educação Física. E o Carlos Donizete tem 37 anos, é analista de sistema.
Vem de novo o Corinthians com André Santos. Júlio César. Cris trocando bola com Marcelinho Paulista. Rolando para a chegada do Célio Silva no apoio ao ataque. Marcelinho, que linda tabela com o Tupanzinho. Vai pintar golaço, Marcelinho para fora! Mais um gol incrível que perde o Corinthians. Aos 43,5, uma jogada toda linda de Tupã e Marcelinho. Tudo certo, a batida do Marcelinho foi para fora. Deu ainda um desvio no goleiro, cruzamento fechado. Ia pintando um gol olímpico do Marcelinho. Novo escanteio. E Maurício está 0,5 para a equipe do Corinthians. A jogada foi tão linda que já mereceria pelo menos meio gol. E se entrasse, acho que tinha que valer dobrado, hein? Marcelinho, cruzamento fechado de novo. Dessa vez é só tiro de meta. E o Marcelinho pode até não ser já o artilheiro do Campeonato Paulista, mas com essa jogada e com aquele gol magnífico que fez na Vila Belmiro, já tem pelo menos a artilharia moral do Campeonato Paulista, do gol mais bonito, e essa é uma das mais belas jogadas de todo o campeonato. Tá realmente jogando o fino, o Marcelinho Carioca. Ele que é o artilheiro do Corinthians com 12 gols, o artilheiro do Juventus é o Haldinei com 6 gols marcados. O Haldinei que já jogou em Portugal, com destaque a sua participação no Futebol Clube do Porto. 0-0 Corinthians e Juventus. Tupanzinho desarmado na boa. Vem chegando o Ramos, bateu rasteirinho. Mauro Betting, quase 45. E este primeiro tempo de Corinthians 0, Juventus 0, ou ainda Corinthians 0,5, né, Mauro? Pela jogada maravilhosa do Marcelinho mereceria, mas pela aplicação tática do Juventus, o Juventus seria um castigo muito grande ter perdido o jogo. É verdade que com alguma violência a equipe parou o time do Corinthians, mas taticamente esteve muito bem, e o Corinthians, dadas as condições, o cansaço, a maratona que vive e pelo fato de contar sem 6 titulares, fica difícil. Leonardo não teve domínio, a jogada era boa do Marcelinho, olha aí, bola para ele, condição legal, vem Marcelinho, virou, Tupanzinho passou, André Santos não conseguiu chegar. Edmundo, o Corinthians insiste nesse finalzinho de primeiro tempo, ainda Edmundo. Vai dar um impedimento aí do André Santos. Mauro, e tá faltando o quê para o Corinthians chegar lá fazer o gol, hein? Agora, no momento que a gente vê por reclamação, o lateral hoje esquerdo, camisa 2, André Santos, recebe seu primeiro cartão amarelo, o primeiro da equipe do Corinthians. Agora, tá faltando exatamente o gol, porque o Corinthians, desde que ganhou esse jogador a mais, na verdade a equipe do Juventus, evidentemente que perdeu, o Corinthians tem espaço, tem trocado bem a bola e se mantiver o ritmo, chega a vitória. E o André Santos recebeu o terceiro cartão amarelo, portanto ele está fora da partida de quarta-feira contra o Mojimirim. Pois é, Fernando, e o que é pior, de graça, né? Um cartão amarelo de graça. Até certo ponto, inexperiência do jogador, né, Mauro? Cartão por reclamação não há justificativa. O Corinthians leva muitos cartões bobos, principalmente jogadores até experientes como Bernardo e Célio Silva. Muito bem. Final de primeiro tempo no estádio do Pacaembu. 0 para o Corinthians, 0 para o Juventus. No gramado, o repórter Fernando Fernandes. Duas alterações. O goleiro Gilmar do Juventus, na cobrança de um tiro de meta no finalzinho do primeiro tempo, acabou sentindo a virilha e, portanto, ele acabou saindo da equipe para a entrada do número 12, Sérgio Fernandes. No Corinthians também uma alteração. O Eduardo Amorim sacou o jogador André Santos, recebeu o cartão amarelo, o terceiro dele de fora da próxima partida contra o Mojimirim, e entra em campo o número 11, o veterano João Paulo, que taticamente vai jogar totalmente à frente, já que o Corinthians tem essa vantagem de um homem a mais. Agora o Juventus perde, depois do lance a gente comenta. E aí, Mauro? O Juventus perde um dos seus jogadores que atuou todos os minutos da equipe juventina até agora no Campeonato Paulista. A gente vê a falta clara em cima do Fernando Diniz. É o goleiro Gilmar. Entra pela primeira vez no Paulistão o seu reserva Sérgio Fernandes. O outro jogador que atuou durante todo o campeonato pela equipe do Juventus é o centroavante Haldinei. 1 minuto de partida e tá aí o João Paulo, que entra no lugar de André Santos, número 2. Cobrança do meio da rua, Ney apenas acompanhou, é só tiro de meta.
Maurício. Sim, Fernando. Ouviu aqui o Eduardo Amorim? O que pretende com essa alteração, Eduardo? Mais ofensivo. Nós vamos ter que abrir o João e o próprio Leonardo. Agora o Leonardo mais pelo lado direito. Nós vamos comer a mais. Vamos ganhar a frente. E aí, Mauro? Agora vamos aguardar, né? Na verdade, o que pode acontecer com a equipe do Corinthians, porque eu repito, o André estava bem na partida e pela liberdade que ele tinha, ele poderia crescer, mas é evidente que a opção João Paulo é bastante interessante. E aí vem Corinthians, Edmundo põe na frente, sai Sérgio Fernandes para não largar mais. Maurício. Diga, Fernando. Ouviu o outro lado da moeda aqui, o Basílio? Corinthians volta mais ofensivo para a segunda etapa. Você perde mais um jogador importante pela experiência e o comando que ele tem sobre a equipe. Exatamente. O Chumar sentiu quando foi bater um tiro de meta. E por uma precaução para que não rompa de uma vez, ele mesmo falou que já que havia o aquecimento, o Checha entrou no lugar. Mas o time é só se posicionar. É lógico que está com um jogador a menos. A gente vai ter que suprir a ausência desse companheiro que foi expulso. Base da raça, né, Basílio? Ah, sim, tem que colocar o coração acima de qualquer razão, mas com equilíbrio, procurando manter um posicionamento. O Checha, que é o goleiro Sérgio Fernandes, é o apelido dele, ele tentou até jogar como Checha, o pessoal do Juventus achou melhor chamá-lo de Sérgio Fernandes. Bem melhor, hein? Edmundo, vem Corinthians, boa chegada, vai partir o tiro direto, a bola vai por cima do gol de Sérgio Fernandes. Houve ainda um desvio no meio do caminho, escanteio que Marcelinho vai cobrar. 3 minutos. Vamos pelo segundo tempo da partida. Autoriza o árbitro Antônio Cláudio Perim. Vem bola para a área. Chegou a tocar ali no ferro de sustentação. É o Marcelinho tentando a todo momento o gol olímpico. Cruzando sempre muito fechado. Zero a 0. 3 minutos e meio. Reposição de bola do jogador Anderson. Raudinei ajeitando. Aqui na cobertura a defesa do Corinthians. Vem para o jogo Anderson. Passou pedindo o número 7 Fabiano. Anderson derrubado pelo zagueiro Cris. Tupanzinho ali fazendo a pressão. Anderson virando o jogo. Boa bola lá do outro lado. Partiu cruzamento. Afasta de qualquer maneira a zaga. Insiste Fabiano. Vai dar a falta do Júlio César. 4,5 do segundo tempo. Ney quer 2 jogadores na barreira. Anderson é quem toma a posição. Vai cobrar falta pelo Juventus. Bom momento para o time da Rua Javari. Anderson levantando. Passa por todo mundo. A sobra vai ser de Marcelinho. Vai tentar puxar o contra-ataque. Leonardo ajeitando com Marcelinho. E de novo Leonardo. Pelo meio tem o Edmundo. Lá do outro lado João Paulo. Aí vem Edmundo. Já encostou também o Marcelinho Paulista. Edmundo, boa abertura. Ednan para o cruzamento. Vai insistir Ednan. Melhor para ele. Marcelinho Paulista. Vai mandar direto, acredita, bateu em cima do goleiro Sérgio Fernandes. É a segunda que o Marcelinho Paulista arrisca no jogo e sempre de fora da área. A primeira mandou lá na arquibancada, essa segunda sem muita força. Em relação às finalizações do Corinthians, o time já marcou 7 gols em chutes de fora da área dos 32 que ele fez até aqui no campeonato. E é um time que literalmente entrou pelo menos na competição de pé direito. Desses 32 gols, 25 gols marcados com pé direito, aí quase sempre com Marcelinho e Edmundo. E um dado curioso, o Juventus em compensação não marcou nenhum gol de fora da área. Olha o Fabiano chegando, essa bola saiu, hein? Vamos ver a confirmação da arbitragem. Escanteio.
Anderson já vai tomando posição. Juventus não tem qualquer pressa. Tem um jogador a menos. O zagueiro Camilo foi expulso no primeiro tempo. Você vê aí o 9º escanteio para o Juventus contra apenas 4 do Corinthians. Compensação desses 9. Raramente o Juventus chegou com perigo. Em compensação, lá do outro lado, o Marcelinho, sempre batendo com muito efeito, com muita categoria. João Paulo para a reposição de bola. Vai mandar reverter o lateral, é? O João estava em posição irregular na cobrança, o corpo virado de lado, não estava obedecendo o que determina a regra do futebol. É meio difícil isso, até tem que ser repreendido. O jogador profissional errar uma cobrança de lateral é inadmissível. É displicência mesmo, né, Mauro? Sem dúvida, até pela característica, né? O ponto esquerdo dificilmente, o ponta, um jogador que joga ofensivamente, dificilmente bate o lateral. Mas como o Corinthians no momento está sem lateral esquerdo, entrou o próprio João Paulo, o jogador acaba tendo que passar por esse, digamos, vexame, né? Que um pouquinho mais de atenção faria com que pudesse ser evitado. É básico, né, Mauro? É fundamento, é fundamento. Marcelinho Paulista. E aí o Carioca vai partir para dentro, tentava acionar o Leonardo. Júlio César brigando pela posse de bola. Luizão soltando com Fabiano. Desce bem o Juventus. Fabiano põe velocidade. Procura espaço para o cruzamento. Posse de bola é para o Juventus. Novo escanteio. E o Juventus insiste justamente com o Fabiano, porque o Corinthians não tem mais o lateral e fica a sobrecarga para esse jogador, o Cris, e também para o volante Júlio César, que tem que cobrir o lado direito forte da equipe do Juventus, com o Anderson, que vai bater mais um escanteio. 8 do segundo tempo, Anderson de novo, 10º escanteio para o Juventus. Pé direito na bola. Dessa vez bateu bem, Ednan foi quem afastou. Lateral Juventus, Anderson para reposição de bola. Tupanzinho recolhe, tenta puxar o contra-ataque, vamos ver agora o Corinthians. Edmundo ficou na falta e vai pintar cartão. Demorou, mas saiu o cartão para o jogador Dias. Passe errado do Célio Silva, Luizão recolhe, vem Juventus, Fernando Diniz encarando a marcação ali do Júlio César. Ainda Fernando. Luizão. A abertura era para o Fabiano. Boa antecipação. Cris trocando bola com Edmundo. É a confirmação, Dias. A essa altura já é o 5º cartão amarelo da partida. Marcelinho travado na hora H pelo Nenê. Se deixa o Marcelinho passar, entrava com bola e tudo. Tem pressa o Marcelinho. João Paulo. Marcelinho partiu o cruzamento. Nenê de novo. Escanteio. Entrou todo apavorado. Afastou do jeito que deu. Quase 10 minutos do segundo tempo. Vai esquentando o gol do Corinthians. Marcelinho Carioca. Pé direito na bola. Cruzamento fechado no segundo pau. Passou pela bola o goleiro Sérgio Fernandes e também o zagueiro Cris do Corinthians, que tentava a cabeçada. Toque por último no goleiro do Juventus. Marcelinho atravessando toda a extensão, toda a largura do gramado para bater lá do outro lado o escanteio. Cruzamento fechado com muito efeito. O Anderson afastou. Ednan tentava a sobra. É posse de bola para o Juventus. Quase 11 minutos do segundo tempo. 0 para o Corinthians, 0 para o Juventus no Pacaembu. Tome falta e vai pintar cartão para Tupanzinho. Merecido, Mauro? É sempre uma questão de interpretação, né? O Tupanzinho acabou, digamos, entrando na onda do revide corintiano e recebeu. Eu confesso que teria deixado barato. 11 minutos. Tupanzinho recebe cartão amarelo pela falta que fez sobre o Ramos.
Segundo cartão do Corinthians no jogo. O primeiro foi para André Santos e foi substituído. Entrou agora no início do segundo tempo no lugar de João, ou melhor, deu lugar ao ponto esquerda João Paulo. 4 jogadores na barreira. Anderson bate bem, 11 minutos e meio. Explodiu ali no Marcelinho. Anderson ajeita para o Luizão. Desce bem, procurava a entrada do Raudinei. Ednan na cobertura. De novo Corinthians para o jogo. Júlio César. Vem Tupanzinho. Muito lento o Corinthians. A gente entende até o desentrosamento e o cansaço da equipe corintiana, mas falta velocidade. E como opção de banco, o técnico Eduardo Amorim tem o Mazinho, camisa 20, que tecnicamente não vive um grande momento. Talvez por isso seja uma opção só para os minutos finais da partida. Enquanto o Corinthians continuar com essa lentidão, só na bola parada poderá chegar. É aquele Mazinho Loyola, né, que foi do Inter de Porto Alegre. João Paulo. Invertido lá pela direita, levantou na área, Anderson afasta, olha a sobra. E o juiz de linha do outro lado está marcando um impedimento inexistente, o árbitro o ignorou. Fez muito bem, hein? Leonardo vai partir para dentro, 12 minutos e meio, ajeitou Edmundo. Marcelinho Paulista e aí Júlio César. O Corinthians volta a pressionar na intermediária do Juventus. Placar é de 0-0. Célio Silva. Edmundo. Vem para o jogo Timão. Boa bola, Marcelinho pintou primeiro e agora! Gol! Do Corinthians! Marcelinho, um golaço! 13 minutos do segundo tempo. Afinal, sai o primeiro gol corintiano. Marcelinho, pé esquerdo na bola. 1 para o Corinthians, 0 para o Juventus. E que lindo gol, Mauro. E que linda jogada, né? Quando você tem o talento de jogadores como Edmundo, e o Edmundo que não só drible, também faz assistências, como esse lançamento maravilhoso para o Marcelinho. O Marcelinho, que no seu 6º chute a gol dos 12 do Corinthians faz o primeiro da partida, você ainda tem o talento do Marcelinho, que matou no peito as costas da zaga e bateu firme de perna esquerda, que não é a sua forte, marcando dos seus 13 gols no Campeonato Paulista, o primeiro com o pé esquerdo, que é não tão bom quanto o primeiro, porque não há pé melhor que o do Marcelinho hoje no futebol paulista e quem sabe até brasileiro. Um belo gol do Corinthians que pode dar a tranquilidade que o futebol da equipe corintiana até agora não tinha demonstrado. Tal história, né? Nem o pé esquerdo do Marcelinho consegue ser melhor que o direito, né? Olha só. Jogada maravilhosa. E, mais uma vez, um detalhe para assistência do Edmundo, né? Que às vezes, injustamente, em determinados momentos, é acusado de fominha. Ele tocou a bola com muita inteligência para o Marcelinho. O popular botou o Marcelinho na cara do gol, né? E ao contrário do que eu disse, não foi na bola parada. Foi na bola muito bem rolada por Edmundo e Marcelinho. E o Célio Silva recebeu cartão amarelo. Foi o 18º gol do Corinthians, marcado dentro da grande área. E o 10º sofrido pelo Juventus dentro da grande área. E o 13º do Marcelinho no Campeonato Paulista. Maravilha de gol. Falta perigosa, hein? Jogada ensaiada, provavelmente Luizão mandando direto. Agora, Fernando, o Marcelinho na artilharia só perde para o Luizão, né? Só perde para o Luizão. Ele é o artilheiro do campeonato. O Luizão, com os gols que vem marcando, ele é o artilheiro do campeonato com 15 gols. O Marcelinho Carioca, ele, com a marcação desse, ele tem 13 gols no campeonato. O Tico da Portuguesa vem a seguir com 10 gols marcados. João Paulo rolou, vamos ver quem chega. Marcelinho pro Edmundo, pintou o segundo, Edmundo! Gol! Edmundo aumenta para o Timão aos 16 do segundo tempo. Mais uma linda jogada sem qualquer chance para o Juventus.
2-0 Corinthians. Ô Mauro. E que outro golaço da equipe do Corinthians, uma jogada transcontinental, começando pela ponta esquerda, o cruzamento do outro lado para a direita, consciência do Marcelinho no toque para o Edmundo, o Edmundo com muita categoria também, de pé esquerdo, matando o goleiro Sérgio, fazendo o seu primeiro gol também de pé esquerdo nesse Campeonato Paulista, o seu 11º de pé esquerdo, que também não é o forte, mas convenhamos, para um time que tem Edmundo e Marcelinho, tanto faz a perna, né? Na verdade, o pé acaba desequilibrando, como desequilibrou em apenas 2-3 minutos. A gente revê o belo gol do Edmundo, por toda a jogada do ataque do Corinthians, e um gol que, mais uma vez, queima a minha língua, porque não foi na bola parada, foi na bola muito bem rolada, que o Corinthians faz 2-0 e garante a sua vitória. O Edmundo agora continua sendo vice-artilheiro do Corinthians, como já disse o Mauro, com 10 gols. Depois aparece o Robson, Leonardo, João Paulo com 2, o Henrique, o Jorginho, o Júlio César, Souza e o Marco Aurélio com 1 gol cada. E aí vem Corinthians, Leonardo pro Marcelinho, pintou mais um, Edmundo protege. Aí o Edmundo prendeu demais dessa vez. E um detalhe, esse 10º gol do Edmundo no Campeonato Paulista, o primeiro dele na partida, aconteceu exatamente no primeiro chute do Edmundo em toda a partida com o Juventus. GNT, o seu canal de informação. Campeonato Italiano, Milan e Parma, VT completo, hoje, 11 da noite, no Sport TV. 2-0 Corinthians, Marcelinho e Edmundo. E vem de novo Marcelinho, na velocidade como ele gosta, dessa vez travado pelo Nenê. Fernando Diniz recolhe. 18 minutos do segundo tempo, Anderson. Meia atento, pode pegar com a mão, já que houve o toque apenas de cabeça do zagueiro do Corinthians. Nenê acompanha, já é pressionado pelo Edmundo. Tá aí Sérgio Fernandes para afastar o perigo. (2-0 para o Corinthians. Parte para dentro o Fabiano, adiantou demais. Cris deixou para o Fabiano. Olha a chance, Fernando Diniz bateu na marcação. E que lindo passe para o João Paulo. Põe velocidade e vem Corinthians. Aparece cortando a zaga de graça para o João Paulo. Pintou o terceiro, levantou. Ficou fácil para a marcação. Leonardo acredita, acabou fazendo a falta. E o João Paulo, que não começou muito bem na equipe do Corinthians, até pela cobrança, a torcida queria depois do lance. Mais uma boa chegada. Essa bola era para o Marcelinho. João Paulo ajeita. Passe errado do João Paulo. Complete, Mauro. A torcida ainda preferia o Elivelton, que agora joga no Palmeiras, mas o João Paulo, lógico que está longe daquele grande jogador da virada dos anos 80 para o 90, o jogador do Guarani, também do Bari, da Itália e da seleção brasileira, mas já readquiria sua melhor forma física e está jogando bem. Olha o Juventus. Está faltando também domínio, tranquilidade para o ataque do Juventus, hein? Até pelo cansaço, né? Os jogadores têm que correr mais e quando chega na hora de concluir, falta gás. Afinal, são 10 contra 11, né? O zagueiro Camilo foi expulso no primeiro tempo. E 2 bolas em campo. Tem aquecimento aí no Corinthians. Robson vem aí. É o número 13, Robson, ele que já marcou um gol com a camisa do Corinthians. Vai pintar cartão, vamos ver. Amarelo para o lateral esquerdo, Rossini. Coisa feia. Passamos dos 20 do segundo tempo, 2 para o Corinthians, 0 para o Juventus. E esse nome Rossini tem história no futebol brasileiro. Foi o Márcio Rossini que pegou o Zico e que fraturou a perna do jogador. O Rossini, se eu não me engano, jogava no Bangu, né, irmão? Não, era o outro Márcio, não era o Márcio Rossini, era, se não me engano, o Márcio Oliveira. Se eu não estou enganado, não era o Márcio Rossini, mas o Márcio Rossini jogou no Bangu, era outro Márcio que infelizmente atrapalhou muito a carreira de Zico no ano de 85, 86. Falta que favorece ao Corinthians, sempre Marcelinho, bateu direto. O jogador que arrebentou o Zico
Foi realmente por causa do jogador Márcio Oliveira que o Zico sofreu. Márcio Nunes, se eu não me engano. Márcio Oliveira ou Márcio Nunes? Mais para Márcio Nunes, hein? Vamos ver primeiro o Juventus, para lá e para cá. Célio Silva afastou. Não me engano, foi Márcio Nunes, era jogador do Bangu. O Zico foi operado depois de uma entrada violentíssima. Mas o Márcio Rossini, aquele Márcio Rossini do Bangu, também foi autor de uma das entradas mais violentas que eu já vi no futebol. E o Zico também ficou um bom tempo contundido, não chegou a ser operado por causa dele. Vamos ver o Leonardo. Edmundo. 22 minutos do segundo tempo. O Corinthians vence 2-0. Edmundo, boa abertura. Vai partir cruzamento, vem bola para a área. Apareceu cortando o Nenê. O Márcio Rossini de fato não era um zagueiro meigo, né? Mas não foi ele daquela famosa entrada. Tá muito longe de ser meigo, né? Fabiano. Vem bola para a área, ajeitou, não conseguiu nada. O Fernando Diniz travou bem, travou na hora H. O jogador Júlio César e já liga com Marcelinho Carioca, autor do primeiro gol do Corinthians. O segundo foi de Edmundo. Tupanzinho sobrou para ele, aparece Rossini. Vai dar a falta do Tupanzinho sobre o Rossini. Deixa eu ver se eu entendi. Sai o Leonardo, é isso, Fernando? Sai o Leonardo para a entrada do Robson. Ele que tem 21 anos, veio da equipe do Mojimirim e já marcou um gol pela equipe do Corinthians. É que entra o 13, né? Então a placa podia estar invertida. Essa coisa de sinalização, a gente ainda está um pouco na idade da pedra, né, aqui no futebol brasileiro. Mas como entra o 13 e sai o 31, a inversão é absolutamente normal. E uma pequena correção, o Robson marcou 2, não apenas um gol com a camisa do Corinthians. Tá saindo aqui, cansou, Leonardo? Um pouco, né? Achei a viagem cansativa, a gente veio, né, jogador o jogo em seguida, né? Acho que a gente cansa um pouco. Mas tá se dando bem, tá gostando desse Corinthians? Sem dúvida, acho um time massa. E a gente só tem que se dar bem daqui pra frente, então daqui pra frente tem mais do que crescer e ajudar os nossos companheiros. O Leonardo, que é um jogador utilíssimo, né? Demorou para chegar no Parque São Jorge, mas é o companheiro ideal pela velocidade e pela característica do seu jogo para atuar nesse ataque com o Edmundo e ser armado por Marcelinho e Souza. Hoje, mais uma vez, uma ausência muito sentida na criatividade do ataque corintiano. O jogador revelado no Esporte Clube do Recife, né? E que talvez por não ter com quem dialogar no ataque do Vasco, não se deu bem no Campeonato Brasileiro. Edmundo, abertura com João Paulo, vem o Corinthians, quase 25 minutos do segundo tempo. Tocou no Anderson, é escanteio. E João Paulo vem para a área, o veterano João Paulo. E nós não teremos a paralisação técnica, o Eduardo Amorim abriu mão desse direito. Marcelinho, pé direito na bola, fechado o cruzamento na rede. GNT, o seu canal de informação. Manhattan Connection, hoje, 10 da noite, no GNT. Eu até entendo a vontade, o amor à camisa do Edmundo, o Marcelinho querer jogar pela equipe do Corinthians, mas estava na hora do Eduardo pensar nos compromissos importantes dessa semana e de toda a temporada para a equipe corintiana e dar um descanso, até porque a vitória está assegurada, 2-0 diante do Juventus, tem um jogador a mais, joga melhor, então seria até o momento para se poupar jogadores como o Edmundo e o próprio Marcelinho. E aí vem Tupanzinho, condição legal, tirou o goleiro, é só fazer! Corinthians, Tupanzinho aumenta, 25-25 do segundo tempo, o terceiro gol corintiano no Pacaembu. Tupanzinho, 3 para o Corinthians, 0 para o Juventus, vai ficando fácil, Mauro Betting.
E o Tupã já merecia um gol, ele que sempre foi um jogador importantíssimo taticamente a equipe do Corinthians desde que chegou ao Parque São Jorge em 89 e até agora em 22 partidas o Tupã não havia marcado um gol sequer pelo Corinthians na temporada, em Libertadores da América, em torneios amistosos e no próprio Campeonato Paulista. Teve muita tranquilidade e fez um belo gol que sacramenta ainda mais a vitória corintiana e faz crer, pelo menos para mim, que o técnico Eduardo pudesse dar mais um descanso aos seus principais jogadores e a gente revê, inclusive o Leonardo com muita tranquilidade vendo o Tupã marcar o terceiro belo gol da equipe corintiana. E sobre isso, Mauro, de poupar os jogadores, seria realmente muito importante, até porque para a diretoria a prioridade, por enquanto, é a Taça Libertadores, né? No que está absolutamente certo. Falta aí sobre o Fabiano. Momento perigoso para o Corinthians. Vai voltando aí o zagueiro Cris, enquanto você vê de novo a falta que ele fez. Falta perigosa. Anderson é quem levanta. 3-0 para o Corinthians. O Corinthians fez 3-0 em 12 minutos. Um gol a cada 4 minutos. Dos 13 aos 25 do segundo tempo. Anderson levantando, passou por todo mundo. Marcelinho escora para a chegada do Tupanzinho. Travado na falta pelo Fernando Diniz. E agora o que é muito impressionante na média de gols da equipe do Corinthians, principalmente a do Marcelinho, que ele jogou apenas 11 partidas contando esta e já tem 13 gols, assim como o Luizão, uma média superior a um gol por partida. E um detalhe, o Marcelinho não é centroavante, é um meia de ligação. E um dado curioso em relação do que você está dizendo, Mauro, o Marcelinho tem uma média de 7 finalizações por partida contra 4 do Luizão do Palmeiras. Que é realmente um dado interessante, provando que pelo menos o Luizão acaba tendo um aproveitamento ainda maior que o Marcelinho nessa disputa de gigantes. Verdade, é mais eficiente, tem uma média bem mais elevada. Fernando, renda e público já saíram, né? Nós já temos a renda e o público, 1.757 espectadores para uma renda de R$ 17.570. A renda de... Marcelinho na trave, Tupanzinho assopra para fora. Quase o quarto gol corintiano. Aos 28. Ia pintando o quarto gol do Corinthians, o Tupanzinho não acredita no gol que perdeu. Impressionante, Mauro. Olha, ainda bem que está 3-0 para a equipe do Corinthians, porque um gol como esse, não só no tiro do Marcelinho, mas principalmente na falha da finalização do Tupanzinho, era um gol para ser lamentado por décadas. E de novo vem Corinthians. Tupanzinho bateu direto, ficou ali no meio do caminho. Tupanzinho tentava a abertura com Edmundo. Maurício. Sim, Fernando. Confirmando então o público de 1.757 espectadores para a renda de R$ 17.570. Nós vamos ter mais uma alteração na equipe do Juventus. Vai entrar o número 18 ao Corinthians. Tentava chegar com Edmundo. Complete, Fernando. Ok, complementando, vai entrar o número 18, Silva, no lugar do número 17, Ramos. Mais uma alteração na equipe do técnico Basílio. O Silva, que era ponta esquerda de origem, ele tem trabalhado na equipe do Juventus como ala, às vezes até mesmo como volante, marcando pela esquerda. É um jogador taticamente muito útil dentro da concepção de jogo do técnico João Roberto Basílio da equipe do Juventus. O Silva, que entra mais uma vez, é a sua 12ª partida pela equipe do Juventus, e em todas essas partidas ele entrou durante o jogo. E o Basílio queimando a terceira e última alteração na partida. 3-0 para o Corinthians. Vamos entrando nos 15 minutos finais do jogo. Ednan vai sair jogando. Tá aí tempo, placar para você. Corinthians vence 3-0. Gols de Marcelinho, Edmundo e Tupanzinho.
Fabiano parte para dentro. Tentava levantar. É arremesso manual para o Juventus. Anderson. Tem bola para a área, direto para os braços do goleiro Ney. Ligava rapidamente com o João Paulo. A sobra é de Anderson com o Juventus, que tenta fazer pelo menos um. Fabiano procurando espaço, foi travado na boa. É escanteio. No toque por último ali do Marcelinho Paulista. E aí vem Mazinho Loyola. Vai entrar no lugar do Adnan, número 27, o Mazinho Loyola, 27 anos. A última equipe que defendeu foi o Internacional de Porto Alegre. Cruzamento na área do Corinthians. Mauro Betting, e essa alteração do Eduardo Amorim? Agora sim, o Eduardo, ao contrário do que aconteceu na última sexta-feira em Santiago do Chile, diz e joga literalmente ofensivamente, ao contrário do que aconteceu no Estádio Nacional, quando diz que ia jogar para frente e na verdade jogou no meio campo. E a gente vê que no segundo tempo, por incrível que possa parecer, o Corinthians fez mais faltas, reequilibrando o número com a equipe do Juventus. A média de faltas até aqui no Campeonato Paulista é de 46 no total por partida. Já estamos acima da média, com 51 nesse jogo e com 32 do segundo tempo. Anderson cobra a falta, pé direito, largou o Ney. Uma bola com perigo, com muito efeito. Fabiano recolhe. Vem Juventus. Lançamento comprido demais. Marcelinho, que categoria, hein? Joga fácil, Marcelinho. Ele de novo para o jogo. 32,5. Corinthians vence 3-0. Edmundo vem embora. Foi travado na boa pelo Luizão. Nenê. Raudinei virando o jogo. Vem bola para a área. Raudinei tentava a cabeçada. É só tiro de meta. Enquanto você vê de novo. Estamos ao vivo e com exclusividade no GNT. Emoções do Campeonato Paulista 1996. O Corinthians vai ganhando 3-0 do Juventus. Marcelinho Carioca fez o primeiro, Edmundo o segundo, Tupanzinho o terceiro. Todos os gols no segundo tempo. Anderson vem com o Juventus. O toque na frente, antecipação de Cris. Bola enfiada para o Robson. Protegeu, ajeitou e vem embora. Robson com o Marcelinho, tentava de primeira para o jogador Mazinho Loyola. O corte do goleiro Sérgio Fernandes. Lembro que o Juventus tem um jogador a menos. Camilo foi expulso no primeiro tempo e o Juventus vem chegando. Raudinei ajeitou, Célio Silva entrou rasgando. E quando a fase não é das melhores, dá tudo errado para a equipe do Juventus. Sempre aparece uma perna corintiana para salvar e o Corinthians com essa formação ofensiva também, evidentemente, dá um pouco mais de espaço para o Juventus. Então a gente pode prever pelo menos mais gols nesses 10 minutos que restam. Marcelinho. Vinha passando, ficou na proteção do zagueiro. Raudinei. A chegada de Fernando Diniz. Ameaçou arriscar. Boa bola solta para o Fabiano. Aí o impedimento. Muito bem marcado. Aliás, um bom trabalho até agora do trio de arbitragem. E cartão amarelo aí para o número 19, Júlio César. Por reclamação, mais um cartão de graça na equipe do Corinthians. O Júlio César também recebe o terceiro cartão amarelo. Está fora também ao lado do André Santos da partida de quarta-feira contra o Mojimirim, lá em Mogi. 9 cartões amarelos na partida até aqui e um vermelho. Júlio César. Marcelinho. Parte o lançamento em profundidade para a chegada de Robson.
João Paulo encostou, passe errado do Robson, que vai insistir. Melhor para o Luizão. Fabiano tenta recolher, parte para dentro, bom passe de calcanhar. Ali pelo meio, Fernando Diniz. Ele recolhe. A assistência foi do Haldinei. Fernando Diniz também querendo enfeitar, hein? Corinthians para o jogo. Edmundo. Estava impedido o Marcelinho. Faltou um pouquinho mais de atenção aí, Edmundo. O Marcelinho até lembrou Romário na Copa de 94 diante da Holanda. Fingiu que não era com ele a bola, mas aí a bola acabou se perdendo pela linha lateral. E esse 3-0 é o resultado mais comum do Corinthians na temporada 96. Esse seria a quarta vez que o Corinthians vence uma partida por 3-0 na temporada. Fernando Diniz levanta a cabeçada. Gol do Juventus, Haldinei. Aos 37 do segundo tempo, Haldinei diminui para o Juventus. Cabeceou tranquilo, sem chance para o goleiro. 3 para o Corinthians, agora 1 para o Juventus. E aí, Mauro? Aí esse é o sétimo gol da equipe sétimo gol do Haldinei pela equipe do Juventus. E hoje, realmente, nesse segundo tempo, a minha língua não é das melhores. Acabei de falar, o Juventus chega lá, faz um golzinho, um belo gol de cabeça até do Haldinei. Dos 11 gols da equipe do Juventus, 7 marcados pelo Haldinei. E foi o quarto gol de cabeça que o Corinthians sofreu no campeonato. Um detalhe interessante em relação ao Corinthians, ou melhor, o Corinthians não sofreu nenhum gol de falta até aqui no campeonato. Em compensação, né, com o Marcelinho, ele desequilibra nesse quesito. O Marcelinho, que é o rei da cobrança de falta do futebol brasileiro, e tem feito a diferença. A gente rever mais uma vez a belíssima jogada. 3 para o Corinthians, 1 para o Juventus. E tome Marcelinho para o jogo. Tem o Robson pela esquerda, o Edmundo ali pelo meio. Marcelinho partiu para dentro. Prendeu demais dessa vez. E o Eduardo Amorim fica inconformado. Já é o segundo lance consecutivo que o Marcelinho tenta a jogada individual quando tinha companheiros ao seu lado como opção. E vários, né? Dessa vez tinha vários companheiros. Haldinei vem embora, sobrou, boa chance. Fabiano vai fazer, largou o Ney. Olha só para o tiro para fora. Rossini mandou fora. Ia pintando o segundo do Juventus. E aí, meu amigo, ainda 7 minutos pela frente, o Juventus poderia fazer uma graça, hein? Corinthians que se cuide. A única coisa que eu realmente acertei foi a 34 minutos, quando eu disse que outros gols sairiam, mas talvez não tantos gols da equipe do Juventus, se o Corinthians não se cuidar com esse número excelente de chutes a gol das duas equipes. 31 no total, Corinthians com 16, o Juventus com 15. É tal história, né, Mauro? Como diz nosso amigo Sérgio Cabral, o futebol tem lógica sim, porém é uma ciência inexata. Graças a Deus, por isso que nós temos emprego e o futebol é um negócio maravilhoso, né? Tão discutível, né? Que nos causa certas surpresas e principalmente queima a língua dos comentaristas. E o Corinthians tem uma média de finalizações de 17 por partida, ao lado do Araçatuba, o campeão de finalizações até aqui no campeonato. Em média é o São Paulo com 19 por jogo. Quase 40 do segundo tempo, 3-1 para o Corinthians. Aí vem Fernando Diniz. Bom toque ali no meio. O Juventus ainda acredita, hein? Falta ali sobre o João Paulo. Tá aí no detalhe o Mazinho Loyola. (40 do segundo tempo). 3 para o Corinthians, 1 para o Juventus. Marcelinho, Edmundo e Tupanzinho para o Timão. Haldinei para a equipe da Rua Javari. Robson foi puxado ali pela camisa, leva a vantagem. Mazinho Loyola procura espaço para o cruzamento, encarando a marcação de Rossini, vem bola para a área, Marcelinho, e que defesa de Fernandes. Um tiro a queima-roupa de Marcelinho. Mais uma vez você confere. Que defesa do Sérgio Fernandes, hein? Marcelinho, cruzamento fechado, passa por todo mundo, vai recolher João Paulo.
a bola atrapalhou. É o Mazinho Loyola que levou cartão amarelo. Décimo cartão amarelo do jogo. E o quinto para o Corinthians. Célio Silva, proteção aqui na defesa corintiana. 41 do segundo tempo. Tupanzinho, autor do terceiro gol do Corinthians. Mazinho Loyola trocando bola com o Marcelinho. Tem o Edmundo pelo meio, prefere o Mazinho Loyola, que vem na disparada. Aperta a marcação, faz a falta. Falta sobre o Nenê. Vai ser expulso o Mazinho se tomar o cartão, hein? Já tem um amarelo, é verdade. Tá aí, tá expulso. Tá expulso, Mauro Betting. A fase do Mazinho Loyola é qualquer coisa de inacreditável. Receber cartão vermelho ganhando por 3-1, fazer uma falta na linha de fundo contrária, é realmente para o jogador ficar um bom tempo com a cabeça pensando em algumas outras coisas além do futebol. Em menos de 2 minutos ele tomou os 2 cartões, hein, Mauro? Não, e o detalhe... Os 3 cartões no caso. E cartões idiotas, né? E o detalhe, não jogou nem mesmo 10 minutos. Entrou em campo, não ficou 10 minutos no gramado. E 2 cartões plenamente idiotas, né? Quer dizer, realmente era melhor não ter entrado e atrapalha a vida do Corinthians nesses últimos 3, 4 minutos. São coisas, em 10 contra 10 agora. Expulso o Mazinho Loyola, portanto. 42,5. 3-1 para o Corinthians. Vem bola para a área, aparece cortando o Célio Silva. Vai insistir Anderson. O tiro direto, segura Ney. Tiro forte, firme do Silva. Boa defesa do goleiro corintiano. Corinthians vai chegando a 27 pontos. E tome de novo o Corinthians. Robson, antecipação do goleiro Sérgio Fernandes. Grande jogada do Robson, grande saída do Sérgio, porque convenhamos, tem que ter coragem para dividir essa bola com o Robson. Tupanzinho e o impedimento do ataque corintiano. Fabiano. O toque lateral com Raudinei, partiu para dentro, boa jogada, vai carregando. O corte na hora H da zaga. Tupanzinho. João Paulo recolhe, de novo Tupan. Quase 44 minutos do segundo tempo. Marcelinho, bom, o lançamento é para o Edmundo, tem todo o espaço por aqui. Só agora a marcação do Anderson. Edmundo, vem ele, boa chance, a bola passou quase por cima da linha. Quase o 4º gol do Corinthians, e que jogada do Edmundo. Não precisa de muito espaço, não. Ele põe a bola onde ele quer. É impressionante, inclusive, a explosão física, que poucas vezes é comentada, do Edmundo. Fisicamente é um jogador excepcional nesse aspecto. Porque ele, com 44 minutos, depois de ter jogado 2 partidas dificílimas no Chile, ele ainda tem pique, tem gás para fazer grandes jogadas como essa. E ele pediu para jogar hoje. Ele e o Marcelinho Carioca apareceram na concentração na hora do almoço. Falaram: Edu, estamos nessa, queremos jogar. Então, de parabéns pelo amor, né? E a gente gostaria até que outros jogadores se espelhassem em exemplos como esses. Embora, repito, estrategicamente não fosse a melhor das opções a presença dos 2 jogadores em campo. Bem, Mauro Betting, vamos chegando a 45 do segundo tempo. Sua análise para Corinthians 3, Juventus 1. É uma partida muito agradável, né, em termos de movimentação. Taticamente, o jogo praticamente inexiste desde que a equipe do Juventus teve um jogador a menos. O Corinthians se abriu todo, o Juventus também. Então, por isso, a partida fica agradável, com grandes momentos tecnicamente. E ganhou aquela equipe que não apenas tinha um jogador a mais, como também tinha a mais Edmundo e Marcelinho para desequilibrarem a partida. E que a mais, né? 45,5. 3-1 para o Corinthians.
Vai chegando o Robson. Tem espaço, ninguém na marcação, ele vem embora. Rolou para a chegada do Edmundo, vai mandar direto. Ajeitou ainda ele, Edmundo prendeu. João Paulo vai insistir. O Corinthians aperta com quase 1 minuto além do tempo. João Paulo procurando opção de jogada e apintando a bicicleta do Marcelinho. Era o que faltava para fechar o jogo, hein? 46. Fabiano desce, protege e parte para dentro, ficou na falta. Cartão amarelo para o Marcelinho Paulista, número 16. Mais um cartão para a equipe do Corinthians. É o 6º cartão amarelo, mais o vermelho recebido para o Mazinho, os jogadores da equipe do Corinthians. Contra 5 e mais o vermelho do Camilo. Exatamente. Para a equipe do Juventus. Vai ter que arrumar espaço na súmula, hein? Para botar tudo quanto é cartão, Antônio Cláudio Perim. 47, Raudinei deixou, Anderson manda direto, desviou na barreira, escanteio. Pode ser a última chance da partida, tá aí o Marcelinho. Anderson posicionado, 47-15. Pé direito na bola, a cabeçada vai fora. É só tiro de meta na cabeçada do Fernando Diniz. Antônio Cláudio Perim vai apitar já final de partida no Pacaembu. Vamos ver o João Paulo. Bom toque na frente para o Edmundo. Encara a marcação do Luizão, que fez a falta, hein? Vamos ver se vai pintar cartão. Pode pintar tranquilamente, deveria ter pintado, até porque o Luizão não tem cartão amarelo e merecia pela falta feia em cima do Edmundo. 48, Sérgio Fernandes já orienta a barreira. Aquele ritual que a gente viu no primeiro tempo do Marcelinho, hein? Ele pesa a bola, né? Sente a bola. Ajoelhado perante a bola. Das 30 faltas recebidas pelo Corinthians, 5 em cima do Edmundo. 48,5. Marcelinho para batida, rolou. Célio Silva, uma bomba, Sérgio Fernandes. Ainda por cima, o Marcelinho ainda varia de forma sensacional. Fernando Diniz tentava chegar, o corte por baixo de Marcelinho Paulista. Mauro Betting, para você o destaque do jogo. Destaque do jogo, mais uma vez, eu vou destacar a dupla, Marcelinho e Edmundo, porque os dois se complementam, os dois se completam. 49, final de partida no Pacaembu, vitória mais uma do Corinthians no Paulistão. 3 para o Corinthians, 1 para o Juventus, Marcelinho, Edmundo e Tupanzinho.